De onde surge a culpa, a angústia, tristeza pós-masturbação? É muito comum a gente ver socialmente sendo dito, né? Muitos jovens, muitos outros adultos também relatam isso. Esse livro ajuda a trazer um pouco de perspectiva, uma forma de se analisar isso e de tentar compreender esse fenômeno sem um apelo mágico, né? Eu vou ler o trecho em que explica um pouco sobre isso, vou discorrer o assunto um pouco e ver se eu consigo me fazer ser compreendida. Eis a história de um caso típico de delírio do toque. Bem no início, na primeiríssima infância, evidenciou-se um forte desejo de tocar, cujo objetivo era muito mais especializado do que se esperaria. Logo de encontro a esse desejo, de fora a proibição de realizar justamente esse toque. No caso de desejo e toque, se refere a tocar as genitais, né? Geralmente são nas primeiras fases da infância, 4, 5 anos de idade já começaria a aparecer esse comportamento nas crianças, né? Essa proibição de fora se refere aos pais, aos tutores responsáveis por aquela criança. A proibição foi aceita, pois pôde ancorar-se em poderosas forças internas. Revelou-se mais forte do que um instinto que queria manifestar-se no toque. Nessas poderosas forças internas se refere ao vínculo que tem com os pais ou com os tutores. Revelou-se mais forte que o instinto que queria manifestar-se no toque. Mas, em virtude da primitiva constituição psíquica da criança, a proibição não conseguiu abolir o instinto, o desejo de tocar, e bani-lo para o inconsciente. A proibição e o instinto foram ambos mantidos. O instinto porque estava apenas reprimido, não abolido. A proibição porque quando cessasse, o instinto viria à consciência e alcançaria a realização. Estava criada uma situação não resolvida, uma fixação psíquica e de persistente conflito entre proibição e instinto. Nesse caso, então, a proibição que os pais infligem, os tutores infligem, ela não consegue abolir esse desejo. Ela apenas reprime para que a criança não faça mais aquilo. Mas a partir do momento que não existe mais essa proibição, ou ela é mais fraca, ou existe uma maior possibilidade de ocorrer sem que os pais saibam, por exemplo, é comum que o instinto volte, né? O desejo volte. Então, geralmente, na fase da adolescência, começa a reaparecer essas características, onde geralmente começa os atos de masturbação, por exemplo, né? E como é um instinto que foi reprimido, e foi reprimido com certas punições, né? Porque é extremamente comum os pais, os tutores, brigarem com a criança sempre que ela quer tocar na genital, falar que não pode, que é feio, que é errado, todas as tentativas que ela tem disso perante ali, as situações perante os pais, acaba sendo frustrada e proibida, né? Muitas vezes ocorre até leves agressões de tapinha na mão da criança sempre que ela faz isso. Quando então volta o desejo na adolescência, quando então se realiza o ato, né, de tocar, volta também as sensações que foram instigadas ali no início desse desejo, no início desse comportamento. Então você volta a sentir mais ou menos como você se sentia quando era criança e seus pais batiam na sua mão porque você não podia tocar no seu pipi, na sua xereca e foda-se, né? Então, isso leva à compreensão, porque assim, é uma característica extremamente comum, o desejo de toque, de investigar o próprio corpo, é uma parte do seu corpo, né? Você está ali desenvolvendo habilidades, a fala, o toque, caminhar, andar e tudo mais, em algum momento você chegaria a observar o seu corpo, a tocar seu corpo, né? E como não há essa percepção mais social, de uma forma mais abrangente de como isso funciona, de como funciona a psique humana, né? Então é extremamente comum que a gente tome ações, tome comportamentos que não sejam completamente adequados para a educação e para o funcionamento do cognitivo e da própria consciência, né? Então acaba criando essas características. Então, assim, quando você se sente triste, quando você se sente angustiado,
sente um vazio ou qualquer coisa assim, pós-masturbação, pós-sexo ou coisas nesse sentido, é porque provavelmente seus pais te puniam, provavelmente havia muito essa proibição de você tocar em próprias partes do seu corpo. Isso se fixou na sua consciência, no seu inconsciente, e sempre que você vai realizar o toque, traz novamente essas sensações.